Olá, turma! Vamos à nossa aula de Geografia. O nosso tema é sobre a vida na cidade. Mas hoje nós vamos falar sobre o trabalho prestado na cidade. Vamos ao nosso livro? Vou compartilhar com vocês o livro. Nós temos aqui o trabalho no ambiente urbano. Vocês já pensaram no trabalho no ambiente urbano, na cidade? A profissão do seu pai, da sua mãe, qual a importância deste trabalho para a sociedade, tanto da nossa cidade, nosso município, como do nosso estado e como do nosso Brasil? Então, vamos pensar um pouquinho sobre o trabalho. Nós já sabemos que a população brasileira, em sua maioria, mora na cidade, certo? Então, na cidade, oferece diversos tipos de trabalho. O livro ele fala sobre o comércio. O comércio, nós temos aí as lojas, supermercados. A prestação de serviço, e cita como exemplo o professor, nós, professores, o médico e o advogado. São alguns exemplos de prestação de serviço. Nós, professores, prestamos serviço para uma empresa. Então, é um tipo de trabalho da cidade. Tem aqui a indústria. O que é a indústria? A indústria são atividades econômicas baseadas na matéria-prima. Vamos pensar aí, nós discutimos já na sala de aula sobre o papel. O papel é feito com uma substância chamada celulose. Essa substância é encontrada nas árvores. Então, a indústria, ela pega a árvore, transforma, extrai a substância, a celulose, e transforma em papel. Então, é um trabalho industrial. É um trabalho que é prestado principalmente no ambiente urbano. E temos a construção civil. Quando nós falamos em construção civil, nós estamos falando da construção de casas, prédios, pontes, barragens, aeroporto, tudo que envolve a construção. Então, as pessoas que trabalham, que prestam serviço, que trabalham no comércio, eles precisam ter algumas leis garantidas. E é o assunto que está trazendo aqui, ó. As leis do trabalhador. Os trabalhadores, eles são amparados por leis que estão escritas na Constituição. Logo em seguida, eu vou apresentar a Constituição, o que é a Constituição para vocês. Então, a Constituição brasileira, ela tem alguns direitos garantidos para quem? Para os trabalhadores, tanto da zona rural como da zona urbana. Vamos ler algum desses direitos? Nós temos aqui o direito a um salário mínimo. Então, se eu presto um serviço, se eu trabalho no comércio, ou se eu trabalho na indústria, ou mesmo com a construção serviço, eu vou ter o direito a um salário. Certo? Este salário, uns são mais altos, outros mais baixos, vai depender da função, vai depender do cargo que a pessoa ocupa. Esse salário deveria ser o quê? Deveria ser suficiente para manter todas as despesas, com alimentação, com despesa de água, de energia, hoje em dia internet, lazer, vestimentos. Então, todo trabalhador por lei tem direito a um registro, a uma carteira. Olha essa carteira aqui. É necessário, se eu vou trabalhar no comércio, se eu for trabalhar prestando serviço, a pessoa que me contratou, ela vai precisar deste documento e vai assinar dentro deste documento sobre as garantias que eu tenho. Aqui vai ter um documento amparado por lei, que estou trabalhando, quanto tempo eu trabalhei, o meu direito de estar assegurado dentro deste documento aqui, que a empresa tem que escrever. Então, tem além dessa carteira de trabalho, existe outros documentos que garantem a nossa existência dentro da sociedade. Mas, quando se fala em direito trabalhista, é este documento aqui, a Carteira de Trabalho e Previdência Social. Dentro dela é garantido
quando ela é assinada por um patrão, por uma pessoa que contrata o meu serviço, ela garante alguns benefícios, tá? Aqui coloca o 13º, auxílio-doença e a aposentadoria. As pessoas, quando chegam a uma certa idade, que não tem mais tanta energia, eles vão precisar parar de trabalhar. E com esse direito garantido, eles ganham uma remuneração que é chamada de aposentadoria. Então, nós vamos continuar nosso estudo. Apresentarei para vocês alguns trabalhos, algumas imagens de trabalhos que são feitos na cidade, e vou apresentar para vocês também o livrinho, que é essa Constituição, e algumas leis, umas leis que apresentam nela e como é que ela foi feita, quem fez, qual é a validade dela, qual o objetivo dela, certo? Então, assista os slides logo em seguida para vocês entenderem um pouquinho sobre o trabalho do ambiente urbano e sobre um pouquinho da Constituição. Então, eu encontro com vocês na próxima aula e vocês vão ler agora sobre a Constituição do Trabalho. Então, vou trazer para vocês imagens de algumas atividades, de alguns trabalhos feitos na zona urbana, né? As pessoas trabalham em diversos setores. O livro traz aí o comércio, tem aqui imagens de lojas, supermercados, farmácias. O livro também traz a prestação de serviço, né? O serviço do professor, do médico, do advogado. As indústrias, nós temos aqui a matéria-prima, árvores. Através dessa árvore extrai-se uma substância chamada celulose, que é transformada em papel. Então, a indústria, ela tem essa função de pegar uma matéria-prima e transformar em novos produtos. Nós temos também, outro exemplo, a construção civil. A construção civil, ela está baseada em quê? Em construção. Casas, pontes, aeroportos, entre outros. E a Constituição? A Constituição é um conjunto de leis, de normas e regras de um país. A Constituição, ela regula, ela organiza o funcionamento do Estado. A lei máxima que limita os poderes, que define os direitos e os deveres de cada cidadão brasileiro. A Constituição é a lei maior de um país. Então, aqui está a imagem do livro, né, onde essas leis estão escritas. Essas leis, elas podem sofrer emendas, que são uma reformulação das leis que já existem aí. Nós sabemos que o ser humano ele vai evoluindo e essas leis precisam ser renovadas. Mas isso é assunto para outra aula. Então, espero que vocês aprendam e entendam sobre os serviços que são prestados na cidade e que esses serviços são garantidos por leis que são amparadas na Constituição. Até a nossa próxima aula.